queridos, boa tarde! Hoje, nossa primeira aula de ciências do ano, brinca! Então, vamos logo abrir a página do nosso livro aí, página 12, livro de ciência, nono ano. E vamos lá, abrindo, rapidinho. Ok, já deu? Então, vamos lá. Aqui na página 12, nós podemos ver o título da nossa aula, queridos. Eu vou botar um quadrinho aqui para ver, ó. Título da nossa aula: por que somos parecidos com os nossos pais biológicos? Responda essa daí. Vamos lá? Por que você é parecido com seu pai? Ou por que você é parecido com sua mãe? Vamos, nós temos 5 perguntinhas aqui embaixo, ó. Aqui, ó, vou botar a setinha. Primeira pergunta: você acha as pessoas da fotografia parecidas? Vocês acham que eles são parecidos, essas pessoas da fotografia? Quais são as semelhanças entre eles? E quais são as diferenças entre eles? A quarta pergunta: o que você entende por herança biológica? E, por final, qual a sua opinião? E, na sua opinião, a herança biológica é a única responsável pelas nossas características, vamos dizer assim, biológicas? Então, queridinhos, se vocês não sabem as respostas, não fiquem tristes. Vocês não são os únicos. Como vocês costumam dizer na aula, somos dois. Eu também não sei, vamos descobrir? Então, vamos descobrir, queridos. Vamos ler aqui um pouquinho. Olha aqui. Nós vamos estudar sobre hereditariedade, tá? Você já viu as pessoas tentando encontrar a semelhança entre um bebê e o pai ou a mãe. Uns dizem que é a cara da mãe, outros falam que é o queixo, é parecido com o do pai, os olhos lembram de um avô paterno, as covinhas nas bochechas e as ruguinhas que se formam na testa quando fica zangado foram herdadas do avô materno. Bom, sabemos que todas as pessoas têm características que as distinguem umas das outras, mas eles também apresentam certas semelhanças com indivíduos da mesma família. Muitas características de uma pessoa são transmitidas de pais para filhos ao longo das gerações. Isto também acontece com outros seres vivos. Os descendentes herdam as características de seus progenitores e a transmissão de características dos progenitores para os descendentes ao longo das gerações é chamado de herança biológica ou hereditariedade. Nós estamos bem grifadinho aqui no nosso livro, herança biológica ou hereditariedade. Ambos os termos significam a mesma coisa. Esse assunto sempre despertou a curiosidade de pessoas, mesmo antes da existência do termo herança biológica. Aristóteles, por exemplo, argumentava que as espécies com reprodução sexuada se desenvolvia quando os fluidos da mãe e do pai se juntavam. Ele dizia ainda que as contribuições de macho e fêmeas para as gerações de nossos seres eram diferentes. Segundo Aristóteles, o sêmen do macho seria responsável pelo princípio gerador da forma, chamado por ele de eikos, enquanto o sangue menstrual da fêmea seria uma substância a ser moldada pelo eikos do sêmen, já na geração do novo ser. E se você, por um instante, pensou: nossa, Armando, você está lendo muito rápido, professor. Vamos mais devagar, eu preciso entender. É isso mesmo. É que essa ideia de saber por que uma pessoa é tão parecida com seu pai ou com sua mãe não é uma coisa de agora, não. Já é antigo que só. Só para você ter uma ideia aí, Aristóteles, por exemplo, nasceu 384 a.C. Então, se nós estamos contando hoje 2020 anos do nascimento de Cristo, imagina agora botando mais 384 anos antes de Cristo. Muito bem. Então, há muitos e muitos tempos, as pessoas têm essa curiosidade. Agora, essa ideia
de que a contribuição de machos e fêmea eram diferentes na formação do novo ser, ela persistiu durante muito tempo. Olha, só em 1677, tá? É que Leeuwenhoek e Louis Raymond observaram pela primeira vez um espermatozoide ao microscópio. Quanto tempo foi levado para se observar um espermatozoide ao microscópio? Eles propuseram, desculpem, que dentro do espermatozoide havia um onúculo. Lá no latim, o onúculos quer dizer homenzinho. A ideia é que tinha um homenzinho dentro do espermatozoide, que se desenvolvia quando depositado no corpo feminino durante a cópula. Essa ideia apoiava a teoria da pré-formação, segundo a qual o indivíduo já estaria completamente pré-formado no gameta. De acordo com a ideia do homúnculo, o espermatozoide era a semente e carregava toda a informação do novo ser, enquanto que o corpo feminino era apenas o local onde essa semente se desenvolvia. Parece um absurdo para nós hoje, com o conhecimento que nós já temos, o avanço tecnológico, mas naquela época era a ideia que era aceita. Vários outros pesquisadores se dedicaram a tentar explicar a herança hereditária, a hereditariedade, como os britânicos Charles Darwin e Francis Galton. Ora, o estadunidense William Kate Brooks também era outro, e muito mais outros pensavam e estudavam para descobrir. Porém, foram os estudos de Mendel que trouxeram grandes contribuições para a atual compreensão da herança biológica. Então, por isso é que os nossos estudos estão a partir do histórico de Mendel. Mas quem foi Mendel? Bom, já que você está curioso para saber quem foi Mendel, nós vamos para a próxima página ver quem foi Mendel. Isso aí era o mosteiro agostiniano de São Tomás, onde Mendel fez seus experimentos com ervilhas. Atualmente é o Museu Gregor Mendel. Então, Mendel, depois dessas pesquisas, ele foi considerado o pai da genética. Ou seja, o primeiro geneticista, aquele que deu origem ao estudo genético. Tá? Bonito mosteiro? Vamos ver agora quem era esse Gregor Mendel. Vocês estão vendo esse cara de óculos aí? Esse era Gregor Mendel. O nome dele é Juan Mendel. Ele ingressou no mosteiro de Brunn, hoje pertencente à República Tcheca, aos 21 anos de idade. Era bem novinho, cara, né? Ao tornar-se monge, passou a adotar o nome Gregor John Mendel e ficou conhecido como Gregor Mendel. Entre os anos de 1851 e 1853, ele estudou na Universidade de Viena, onde adquiriu muitos conhecimentos que seriam de extrema importância para o desenvolvimento de suas pesquisas. Mendel conhecia os estudos de pesquisadores que buscavam desenvolver os segredos que envolviam a herança de características de diferentes espécies de plantas. Como é que uma característica da planta passava para a outra, e assim por diante. Incentivado pelo abade Criunep, ele passou a fazer experimentos com plantas de ervilha no jardim do mosteiro para estudar a hibridação. Ou seja, o cruzamento entre plantas com características distintas. E assim, avaliar como essas características se manifestavam nos descendentes. Conhecer os agricultores da região ajudou nessa tarefa, já que eles já cultivavam diversas variedades de ervilha. E com isso, Mendel pôde escolher as plantas que usaria nos seus experimentos. Aqui, para traduzir as palavras já lidas, abade quer dizer que é um título de um monge superior. Então, o monge superior recebia esse título de abade, ok? Sei que hoje vocês conhecem abade, é uma folhinha de papel
que serve para enrolar o fumo, né? Mas, nessa época aqui, Abade se dirigia, ou era dirigido, um título, um cargo superior, uma pessoa muito fina, certo? Mas vamos lá para o que interessa. Os estudos com cruzamentos de ervilhas não eram uma novidade na época. Outros pesquisadores, como John Goss e Alexander Seton, já haviam se dedicado a eles. O que diferenciou o trabalho de Mendel foi a forma objetiva e coerente como ele conduziu seus experimentos, quantificou e interpretou os resultados obtidos. Os experimentos com as ervilhas. Nós vamos estudar agora, propriamente dito, esses experimentos com ervilha, para entendermos como ele chegou à hereditariedade. Eu estou falando um pouco acelerado, queridos, que é para o vídeo não ficar muito comprido, muito grande. E geralmente um vídeo comprido ele fica chato, né? Então vamos tentar ser o mais sucinto possível. Aí é aquela coisa, se você tiver dúvida, como eu já falei, repete o vídeo, ok? Vamos lá ao experimento. As planchas de ervilhas de cheiro, que é chamado de Pisum sativum, usadas nos experimentos de Mendel, apresentam inúmeras vantagens que influenciaram a escolha do monge. Então nós temos aí, são de fácil cultivo e de crescimento rápido. Grave isso, porque nós vamos precisar nas respostas, possibilitando obter várias gerações em um intervalo de tempo relativamente curto. Ele não tinha muito tempo. Apresentam variedades com características facilmente observáveis, como a forma das vagens, a cor das flores, a textura das sementes, entre outras características. Eles produzem também grande número de sementes. Apresentam flores hermafroditas, quer dizer que com a parte feminina e masculina em uma mesma flor, o que permite a reprodução por autofecundação. O que é uma autofecundação? Quando são usados os gametas da mesma flor na reprodução. E fecundação cruzada, quando são usados gametas de flores e de plantas diferentes na reprodução, como acontece geralmente pela polinização causada pelos insetos, tá? Então, mas nesse caso aqui das ervilhas, elas conseguiam fazer a autofecundação, ou seja, uma fecundação sem participação de uma outra planta, na mesma flor. Mendel iniciou seus experimentos em 1856 e passou 7 anos cultivando ervilhas. Um tempo, né? Nesse período, estima-se que ele tenha cultivado quase 30 mil plantas de ervilha. As plantas eram cultivadas em uma estufa fechada. Assim, ele garantia que a polinização das flores não seria feita por insetos e poderia ser controlada os cruzamentos. Ao longo desse tempo, ele estudou 7 características que apresentam 2 variações bem evidentes. O quadro a seguir dá um resumo mais preciso dessas características. O que ele estava estudando? Vamos lá. A cor da flor. Primeiro estudo, cor da flor. Aí nós vemos aqui embaixo, primeira cor da flor, púrpura. Segundo tipo de flor, branca. Então, nós temos aqui flor púrpura e flor branca. Ele também estava estudando a posição que a flor tinha no caule. Nós temos aqui um pedúnculo, né, onde a flor está exatamente presa no caule. Caule é essa parte aqui da planta que vai até o seu topo. E outras ficavam no terminal, ou seja, no topo da planta. Então, eram 2 tipos diferentes de plantas. A cor da semente. Umas ervilhas davam sementes amarelas e outras ervilhas davam sementes verdes. Ainda na forma da semente, tinham sementes que eram lisas e sementes rugadas. Essa semente aqui parece uma vovó, né? Cheia de rugas. A forma da vagem. Tinha esse tipo de vagem aqui, que era uma vagem inflada, e tinha essa outra vagem um pouquinho mais comprida. A cor da vagem, a vagem estritamente verde e vagem amarela, é isso? Caule, o tipo de caule, eu tenho aqui um caule curtinho, caule curto, já vem as flores.
e outra de caules longos, tá? Então, essas foram as principais características que Mendel observou nas plantas. Portanto, nós conferimos aqui 7 características distintas. As cores aqui, irmãos, não são reais. E as imagens aqui estão fora de proporção. É o que diz o texto aqui em cima. Para que serve esse texto? Para você não imaginar que uma planta de ervilha seja desse tamanho. Ok? Prossigamos. Vamos ver como rolou esse processo propriamente dito. Está perdido com relação à página? Nós estamos agora na página 17, viu? Página 17. Lá no experimento. Olha, ó. Primeiramente, Mendel selecionou plantas de linhagens puras para cada característica que ele queria analisar. Entendido? Pura quer dizer que era sem mistura. Era inteiramente pura. Não tinha mistura nenhuma. Certo? O esquema mostra o procedimento que ele seguiu para estudar cada uma dessas características. Vamos estudar tiquinho por tiquinho. Tá vendo aqui na letra A? Aqui nessa letrinha A, vou circular aqui que é para você ver onde é que está o A. Aqui nessa letrinha A, as plantas escolhidas para o cruzamento foram chamadas de geração paternal. Entendido? E ele usou a letra P para geração paternal. As estruturas masculinas das flores de plantas com sementes lilás, tá, foram cortadas. Estou usando a tesourinha ali, cortou as estruturas masculinas da planta, tá? O pólen dessas plantas, da estrutura que contém o gameta masculino das flores de plantas com sementes rugosas, foi colocado artificialmente, tá? Foram colocadas artificialmente com a ajuda de um pincel. Esse pincelzinho que ele usou aqui era o polinizador, entendido? Então ele usou esse pincel sobre as estruturas femininas das flores da planta de semente lisa. Olha o que ele pegou. Vocês estão vendo aqui o que foi dito aqui. Ele pegou o pólen das rugosas, está aqui, ó. Pólen das sementes rugosas, pólen de semente rugosa, e misturou com a parte feminina das plantas com semente lisa. Ele misturou rugoso com liso, certo? Agora a B, aqui, ó, essa parte B aqui. Essa aqui é toda a parte B. Presta atenção, vou botar aqui dentro do círculo toda a parte B. As sementes obtidas desse cruzamento que ele fez lá, tá? Pólen de sementes rugosas com a flor feminina lisa, né? A geração que deu aqui B, a geração F1, essas sementes obtidas pelas plantas deram origem a novas plantas. E essas plantas foram chamadas de geração 1. Todas as plantas da geração 1 tinham sementes lisas. Ó, crianças, aqui, ó, sementes lisas. Ele pegou pólen rugoso na flor lisa e todas as sementes que foram produzidas no final eram sementes lisas. Okay? Aqui é a ilustração das sementes lisas. Agora o que é que ele fez? Ele plantou só essas sementes aqui que eram da filiação 1. Esqueçam aquele lá de cima. Agora pense só aqui na filiação 1. Ele pegou essas sementes da filiação 1, plantou, tá? Aqui as plantas que gerou aqui essas plantinhas da letrinha C, ó. Da letrinha C. Aí, essas plantinhas aqui, ele não fez mais polinização artificial. Aí ele plantou essas sementes e elas nasceram naturalmente e lá dentro da estufa elas se autofecundaram, certo? É o que está dizendo aqui, as plantas da filiação 1 foram autofecundadas. Então não houve participação de ninguém, aqui foi só a natureza nesse momento. Agora, dessas plantinhas, gerou-se essas sementes. Vocês podem perceber que nós temos sementes lisas dentro de uma mesma vagem e semente rugosa. Ó, semente rugosa, eu vou marcar só as rugosas.
semente rugosas, semente rugosa. As outras que não estão marcadas são as lisas, com exceção da primeira semente lá, da primeira vagem, que eu marquei as duas. Você vê aqui que cada... desconsidera isso aqui, tá? Desconsidera isso aqui. Nós vemos aqui que em cada vagem nasceram 4 sementes. 3 lisas, 1 rugosa. Vê que em todas elas tem o mesmo processo. Aí ele chamou aqui que as plantas da geração seguinte, que é chamada de geração 2, tá? Chamada de geração 2, que foi originada a partir dessa filiação 1 aqui, apresentam sementes rugosas e lisas. Então você vê aqui que já tem uma diferença, já é uma característica hereditária. Então o estudo de Mendel estava dando certo, ok? O estudo de Mendel estava dando certo. Então, depois desse experimento, Mendel chegou à sua primeira interpretação. Aí o que Mendel interpretou? Ele até disse aí, ó, um cuidado tomado por Mendel em seus experimentos foi registrar os resultados obtidos, quantificando todas as etapas. Talvez esse tenha sido o principal diferencial dos seus trabalhos, quando comparado com o de outros pesquisadores da época. Mendel observou que, embora na primeira geração os descendentes F1 não fossem originados pelas plantas com sementes rugosas, essas características voltavam a aparecer nas plantas da geração seguinte. O que foi que você entendeu aqui? Está dizendo o seguinte, ele fez aquele plantio com pólen de uma semente e o feminino de outra semente e não nasceram nenhuma rugosa. Todas as sementes que nasceram eram lisas e ele anotou isso cuidadosamente. Ele então presumiu que a característica semente rugosa, que entre aspas, semente rugosa, era encoberto pelas características semente lisa. E que só isso poderia acontecer se cada característica fosse determinada pela combinação de 2 fatores. Desculpa. E se um dos fatores fosse dominante sobre o outro, no caso da textura das sementes, o fator para a semente lisa seria dominante sobre o fator para a rugosa. Semente rugosa seria, então, o fator recessivo. Vê aí? Para as lisas, ele deu o fator dominante. Para as rugosas, recessivo. Dominante para as sementes lisas e recessivo para as sementes rugosas. Por quê? Porque lá na filiação 1, todas as sementes eram lisas, viu, criança? Durante a reprodução, esses fatores seriam separados na formação das células reprodutivas e voltariam a se unir após a fecundação. Para explicar os fatos observados e representar sua teoria, Mendel atribuiu letras aos fatores. Letras maiúsculas indicavam o fator dominante e letras minúsculas representavam o fator recessivo, que só se manifestava se estivesse em dose dupla na planta. Guardem isso. Dose dupla na planta, certo? Vamos aplicar essa ideia retomando o exemplo da textura das sementes. Na geração parental P, sementes lisas são dominantes e representam as letras AA maiúsculos, enquanto as sementes rugosas são recessivas e vão representadas pelas letras AA minúsculo. Há professores que vocês terão no primeiro ano que vão dizer azão, azão, azinho, azinho. Mas é a mesma coisa, tá? Eu poderei dizer azão, azão, azinho, azinho, azão, azinho, azão, 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 azinho, azinho, azão, mas é o mesmo caso. O A maiúsculo eu vou chamar de azão e o A minúsculo eu vou chamar de azinho.
Na formação das células reprodutivas, esses fatores se separam. Assim, a planta pura da semente lisa azão e forma gametas com o fator azão, enquanto a planta pura de semente rugosa azinho e forma apenas gametas com o fator azinho. Na fecundação, esses fatores se combinam e voltam a se unir, dando origem às plantas híbridas. Híbridas por quê? Porque elas apresentam azinho, que são as plantas com sementes lisas da primeira geração de descendente chamada F1. As plantas azinho, são autofecundadas, mantendo as células reprodutivas dessas plantas, apresenta o fator azão e a outra metade o fator azinho. Veja no quadro, para ficar mais fácil você entender. Você lê o restante aqui. Bora ver no experimento aqui. Esses aqui são os gametas femininos, que são azão, azinho. Esses aqui são os gametas masculinos, que são azão, azinho. Olha o que é que vai cruzar. Azão vai formar sementes lisas, ok? Azão, azinho, sementes lisas. Azão, azinho, semente lisa. Quando é azinho, a semente sai rugosa. Por isso, 3 sementes lisas e uma semente rugosa. Entendido? Aqui do lado é só replay. Isso aqui você não olha nem para cá porque não tem nada a ver, certo? É só replay para não ficar um fundo branco aqui, onde vai ficar a foto do professor de vocês. Tá bom? Ó, repita quantas vezes for necessário. O cruzamento que ele disse que foi feito lá foi de plantas híbridas, onde nelas já tinham as características dominante e recessiva, certo? Retrocruzado com plantas dominante e recessivo. Por isso, nós temos 3 dominantes. Toda vez que aparece um A grande, ela está dominante, lisa. Os 2 A grande também é lisa. Agora, quando os 2 A são minúsculos, aí apresenta a semente rugosa. Há fatores dominantes, que é representado pelas letras maiúsculas, e os fatores recessivos, representados pelas letras minúsculas. Os fatores estão aos pares, ou seja, de 2 em 2. Os fatores devem se separar na formação dos gametas. Cada gameta leva um dos fatores. Tá? Por isso que lá no 8º ano, nós chamamos isso de quê? De gameta dominante, que era monozigótico, porque levava apenas uma das características. Os dizigóticos levavam os pares, tá? Muito bem. Os fatores na planta híbrida não se misturam. Eles estabelecem uma relação de dominância. Mendel concluiu seus experimentos com ervilhas em 1863. Porém, somente 2 anos depois, em 1865, ele apresentou seus resultados à Sociedade de História Natural de Brno, publicado nos livros no ano seguinte, em 1866. Apenas um dos fatores, os fatores na planta híbrida não se misturam, eles estabelecem uma relação de dominância, tá? Estabelece uma relação de dominância. Nós estamos armando aqui. É isso mesmo. Mendel concluiu seus experimentos com ervilhas em 1863, porém somente 2 anos depois, em 1865, ele apresentou seus resultados à Sociedade de História Natural de Brno, publicando-os no ano seguinte, 1866. Acho que nós estamos repetindo esse texto ali de cima, né? Aqui e aqui. Realmente, aqui está repetido, então apenas esse aqui não era para ter lido novamente. Aqui dá para entender, queridos, que 2 anos depois ele apresentou seus estudos. Eu sei que você pode ter surgido alguma dúvida aí, né? Então, ou não.
repita, dá uma pausa aqui, volta lá para o início, ou se você já entendeu, vamos para frente. Aqui à frente nós temos um pequeno exercíciozinho que deverá ser respondido por você, tá? Você tem esse exercício aí no seu livro e você escreve no caderno apenas as respostas. Na próxima semana, nós vamos corrigir esse exercício e prosseguir nas nossas aulas. Se uma dúvida for muito séria, entre em contato comigo pelo WhatsApp, lá no grupo do 9º ano. Se você quiser assistir essa aula com algum colega seu, que não tenha celular ou que não tenha internet, faça isso. Vocês podem se juntar até um grupo de 3 ou 4 alunos. Não mais que isso, porque a tela do celular é muito pequena e muita gente vai atrapalhar, certo? Então estudem e boa sorte aí nos exercícios. E até a próxima aula. Um abraço e tchau!